Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Moriarty Designer. Você pode me chamar de Arnaldo e hoje você vai sair desse vídeo aprendendo a fazer um sticker com efeito holográfico. Um aviso muito importante é que ao ensinar cada passo desse tutorial, eu vou te mostrar como é que funcionam as ferramentas e compreendendo as ferramentas você vai conseguir usar nos projetos futuros. Então peço a você que preste muita atenção. Bem, então vamos começar. Nessa tela aqui, a parte mais importante é a resolução, que são os pixels por polegada. Eu gosto de trabalhar com 300, mas você pode colocar 72, que também é outro padrão. Vamos criar e vamos desbloquear a camada. O primeiro passo é a gente selecionar a ferramenta pincel. E aí você vai escolher várias cores e vai começar a espalhar ela pela tela. Você pode fazer com 2, 3, 4 cores. Eu vou fazer com bastante cores aqui, com contrastes, intensidades e cores bem diferentes umas das outras, para o efeito ficar mais evidente, beleza? Agora a gente precisa misturar isso. Na camada filtros, você vem dissolver. E aí você vai escolher o tamanho do seu pincel nessa área. Escolhe entre 200 e 300, tá? É o que eu gosto de trabalhar, é o que normalmente traz um resultado mais agradável para mim. E aí você mistura. Não esqueça de variar entre os tamanhos de pincéis. E aí você não deixa as bordas com transparência, tá bom? Já que a gente está trabalhando com fundo transparente. Cobre toda a tela. Uma ferramenta muito interessante é essa reconstituir. Observa como ela funciona. É como se fosse uma linha do tempo do efeito que você aplicou. Então, caso você não se agrade do efeito final, você pode escolher o meio termo aqui. Eu vou colocar 92. Cliquei em OK. Pronto. Agora o próximo passo é a gente ir em filtros e depois em galeria de filtro. Nós vamos aplicar dois efeitos. O efeito vidro e o efeito traçado borrifado. No vidro, essas opções são de acordo com o que você gostar. Eu gosto de trabalhar com 14, tá bom? Isso vai de acordo com o que te agrada mais, seu objetivo. Mas na opção textura tem que estar em congelado, beleza? Em traçado borrifado, você bota tudo no talo, tudo no máximo. E a parte mais importante é diagonal para a esquerda. Fica um efeito mais realista. Depois eu vou criar a opção seleção. Vou selecionar e vou criar um círculo segurando a tecla Shift. Depois eu vou criar uma nova camada. Vou na camada de baixo. Vou copiar esse círculo e vou colar na camada de cima. E agora eu vou desabilitar a camada de baixo para que eu consiga só trabalhar com o sticker em si, beleza? O próximo passo é escolher a opção de texto. Eu vou selecionar o texto sobre toda a minha tela de pintura e vou escolher o texto que eu quero. De preferência um texto curto, pequeno, porque a gente vai repetir ele, a gente vai copiar e colar ele várias vezes para criar um efeito de textura. .15 é uma fonte que me agrada. Eu vou selecionar a cor preta aqui, por enquanto, mas vocês vão ver que a gente vai mudar depois. Eu vou colar ele, vou dar 3 barras de espaço e vou colar. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V várias vezes para criar isso. Agora preste atenção, eu vou copiar essa linha, eu vou colar na parte de baixo. E ela vai ficar muito próxima uma da outra, tá vendo? Existe uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso, e é essa daqui, ó. Clicando nela, nessa opçãozinha que tem dois as, um embaixo e outro em cima, você vai definir o pixel de distância entre duas linhas. Eu vou deixar em 45.
Eu esqueci que eu deixei o texto na camada de baixo, mas o texto ele tem que vir em cima do sticker, beleza? Então, só arrastei ele para cima. Vou selecionar a segunda linha e vou alinhar o texto para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Vou copiar ela, vou dar um Enter e vou colar na parte de baixo. Assim até o final. Depois, com a ferramenta Ctrl T, eu vou girar ela cerca de 15 graus. Agora, clicando em cima da camada, segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar o meu texto. Depois eu vou em Selecionar, Modificar e Compressão. Você deixa entre 2 e 3. Depois eu vou criar uma máscara. Tá? E aí eu aperto Ctrl I. Veja que quando eu inverti a máscara, a parte de dentro sumiu. Agora eu vou criar uma nova camada. Vou selecionar a opção Degradê. E vou... ou gradiente, né? De acordo com o que você quiser. E vou escolher o degradê, o gradiente que eu preferir. Vou dar um OK. Depois eu vou jogar esse gradiente na tela. Assim mesmo, grosso. Porque com a tecla Alt segurada embaixo da camada e clicando, eu vou fazer com que esse gradiente ele só vá para a camada de baixo, observe. Viu? Agora a cor gradiente que estava tomando a tela toda, agora só toma o texto. Eu vou selecionar essas duas camadas e vou criar uma camada só, apertando Ctrl mais Z. Depois eu vou fazer a mesma técnica do Alt embaixo, fazendo com que a minha camada de texto só apareça no meu círculo. Depois eu vou usar a ferramenta Elipse e vou criar um círculo em uma nova camada. Vou alinhar elas duas, porque essa elipse que eu acabei de criar, ela vai ser a forma que vai fazer com que o meu texto fique circular. Então eu vou clicar na ferramenta Texto, em cima da borda da elipse, eu vou escrever o meu texto, beleza? Um texto simples, porque a gente vai usar a opção de repetir. E aí você escolhe o tamanho da sua fonte, a sua fonte em si, né? Na mesma ferramenta, agora na opção de baixo, escrita VA, você vai escolher a distância entre as duas letras, entre as letras no caso. Eu vou deixar assim porque tá bom para mim. Isso vai variar de acordo com o seu texto. Agora eu já posso excluir essa elipse, tá bom? E aí, da mesma forma que a gente fez com o texto de baixo, a gente vai criar uma nova camada, opção gradiente, jogar esse gradiente na tela, da forma que mais te agrada, e aí de novo, segurando o Alt embaixo da camada, eu faço com que o gradiente ele só se aplique na camada de baixo, beleza? Você pode deixar preto, você pode deixar colorido, isso aí de acordo com o que mais te agrada. Eu vou selecionar essas duas camadas e vou apertar Ctrl E para criar uma camada só, para ficar mais simples de trabalhar, beleza? Agora eu vou selecionar, vou escolher o meu símbolo e vou jogar para minha área. Trabalho. No caso, o símbolo da minha empresa. Escolhido o símbolo, a gente vai criar o mesmo processo, uma nova camada, degradê, vai escolher o degradê da sua escolha, Alt embaixo da camada, que aí ela fica só na camada de baixo, beleza? Escolhida a opção, selecione as duas, Ctrl E novamente. Agora eu vou selecionar essas duas camadas que estão em cima e vou criar um grupo. Como eu faço isso? Seleciono as duas e Ctrl G. Beleza? E agora eu vou duplicar, apertando Ctrl J. Só para uma questão de toque eu vou botar a cópia embaixo.
Depois eu vou tentar aplicar um filtro e veja que não posso. Por isso que eu tenho que ir com o botão direito sobre a camada e clicar em converter em objeto inteligente, para que eu possa aplicar os filtros. Observe agora. Na opção filtros eu vou em desfoque e desfoque de movimento. Vou colocar um ângulo 0 e vou escolher a quantidade de desfoque que eu quero. E aí na opção de opacidade eu vou diminuir um pouco a opacidade. Isso é para que o efeito fique um pouco mais realista. Opacidade eu vou deixar em 45 também. O nosso efeito está quase pronto. Agora a gente vai na camada do sticker em si, clicamos em opções e mesclar. A gente vai tentar criar um efeito mais realista para esse sticker. Nas primeiras opções, chanfro e entalhe e contorno, a gente vai selecionar ela e vai configurar de acordo com o nosso gosto. Se você gostou do resultado que ficou no meu, você pausa o vídeo e só copia. Mas eu recomendo que você vá explorando, vá entendendo como ela funciona e o que mais te agrada. Acelerando o vídeo, foi esse o efeito que eu escolhi, beleza? Agora eu vou diminuir a opacidade da minha primeira camada, essa camada que fica na frente, com o símbolo e o letreiro na forma circular. Vou deixar em 70%. E a opacidade da camada de baixo, vou deixar em 45%. Agora eu vou criar uma nova camada para criar um reflexo. Na opção degradê de novo, eu vou selecionar em básicos e vou escolher um degradê que tem a opção de transparência numa das partes. Vou colocar branco nos dois. Vou dar um OK. E na opção de raio, ali, tá vendo? Como se fosse um raio de luz. Eu vou aplicar ele nessa camada nova que eu acabei de criar, que ela vai ficar sobreposta sobre tudo. Então eu vou baixar ela, eu vou deixar só ela perto da minha camada do meu sticker, beleza? E com a mesma ferramenta do Alt, vou clicar sobre ela para que ela fique só aplicada no meu sticker, não fique toda a tela de pintura, tudo bem? Vou organizar da forma que mais me agrada, que é questão opcional, e vou diminuir a opacidade. Diminuindo a opacidade para não ficar tão evidente, ficar uma coisa bem suave. Muitas coisas aqui vocês estão percebendo que é a gosto. Então, você vai colocar da forma que você mais se agrada, a opacidade, se essa camada de reflexo fica em cima ou fica embaixo, enfim. É isso. Tá pronto o nosso sticker, você já pode usar. E velho, é um efeito que fica muito interessante. Você pode usar todas as fases dele para criar outras coisas. Por exemplo, essa ideia do fundo, você pode usar esse fundo num pôster das suas redes sociais, algum trabalho que você vai fazer. Essa ferramenta de máscara você pode usar para criar várias ideias, para criar vários trabalhos diferentes. Então é muito interessante o processo da criação desse sticker, porque ele mostra várias ferramentas básicas do Photoshop. Beleza? Não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu vou estar trazendo muitas e muitas novidades aqui. Eu vou ter um quadro que eu vou pegar um post no Instagram de algum cliente, de alguma pessoa, e vou corrigir esse post, tá? Vou mostrar para vocês o conceito de tudo que envolve um pôster de Instagram mais eficiente. Isso vai ser uma parada muito legal. Eu também vou ter dicas rápidas, vídeos mais curtozinhos, beleza? Por isso que se inscreva e dá um like se você gostou. Se você não gostou, na parte de baixo, na parte de baixo, escreve pra mim o que não te agradou, o que pode melhorar, beleza? Então é isso, tamo junto. Até a próxima.